So now we would like to do an introduction to the Billings ovulation method to give you some of the history and some of what it's all about. Então, agora nós gostaríamos de fazer uma pequena introdução sobre o método de ovulação Billings, para que vocês tenham assim alguma ideia sobre o que ele é. The Billings, is it going to come up on the screen? On the screen? The Billings ovulation method started in Australia, in Melbourne. O método de ovulação Billings começou na Austrália, em Melbourne, More than 50 years ago. mais de 50 anos atrás. Australia is a very big country like Brazil, A Austrália é um grande país, como o Brasil, but it is an island continent. mas é uma ilha continente. So from one side of Australia to the other, or up to the top, is a very long way away. De um lado da Austrália ao outro, acima, é um grande caminho a ser percorrido. But the Billings method began here in Melbourne, Mas o método Billings começou ali, em Melbourne. and the four of us live in Melbourne, E nós 4 morávamos em Melbourne. and we have had the privilege of knowing very well Drs. John and Lynn Billings, E nós tivemos o privilégio de conhecer a doutora Lynn e o Dr. John Billings. in working with them and travelling with them teaching. E trabalhar com eles e viajar com eles nesse ensinamento. And the Billings method all started when this wonderful priest, Father Morris Katarinich, E o método de ovulação Billings começou quando este maravilhoso padre Maurice Katarinich, asked Dr. John Billings for help. pediu uma ajuda para o Dr. John Billings. Father Katarinich was working with married couples, O padre Maurice estava trabalhando com casais. and many of these couples had a very serious reason to postpone pregnancy. E muitos destes casais tinham realmente razões sérias para adiar uma gestação. And these people had nothing but counting days. Mas esse povo não tinha nada a não ser contar os dias. It was in 1953, Foi no tempo de 1953. and John Billings said, I know nothing about natural family E planning, o Dr. John Billings disse, mas eu não sei nada sobre planejamento familiar. He and his wife, Dr. Lynn Billings, Ele e sua esposa, a doutora Lynn, had a young family, tinham uma família pequena, uma família de crianças. and they were wanting many more. E eles queriam muito mais ainda. So they ended up having a family of 9 children. Eles então tiveram uma família de 9 filhos. And now they have many grandchildren E hoje eles têm muitos netos and many, many great-grandchildren. e muitos bisnetos. Dr. Lynn Billings is always delighted to tell us, oh, there's another baby coming. A doutora Lynn sempre fica muito feliz em dizer, nossa, tem um nenê novo chegando. But Father Katarinich asked Dr. John Billings for help, and John Billings said, I'm very busy, I have my career and my family, I will give you 3 months. Então, o padre pediu ajuda para o Dr. Billings, mas aí ele disse, eu tenho a minha profissão, mas eu vou dar a você 3 meses. And we say that's the longest 3 months in history. E nós dizemos aqui que são os 3 meses mais longos da história. Because when John died 2 years ago, he had been working on this method for 55 years. Porque quando o Dr. John Billings morreu, há 2 anos atrás, ele vinha trabalhando já com esse método há 50 anos. So these 2 wonderful men started asking women, was there anything that happened in their cycle that would make them think of fertility? Então, este maravilhoso médico começou então a sua pesquisa, perguntando às mulheres o que elas sentiam no seu ciclo em relação à fertilidade. John searched the medical literature and discovered that there was something in the literature that women had a discharge. Então ele foi pesquisar na literatura e aí ele encontrou que havia algumas coisas escritas que a mulher percebia algum padrão de fluxo, um fluxo durante seu ciclo.
And he started to ask the women they were working with, do you notice a discharge in between the bleedings? Então ele começou a perguntar às mulheres que trabalhavam, que ele estava fazendo a pesquisa, se elas percebiam algum fluxo entre os sangramentos. And they all said, yes, we do. E todas elas disseram, sim, eu sinto. So he recommended to those couples not wanting to have a baby to avoid intercourse over that time. Então ele começou a recomendar aos casais, né, que sentiam isso, as mulheres, que não tivessem relações sexuais neste período de tempo. And none of the couples became pregnant. No one became E pregnant. nenhum desses casais, então, engravidaram. Later on, some of the couples were saying, now we are ready to have a baby. E mais tarde, alguns desses casais falavam assim, mas agora nós queremos ter um filho. So he recommended that they have intercourse at the beginning or at the end of the discharge. Então ele começou a recomendar para que esses casais tivessem relações sexuais no começo ou no final, né, entre esse período de fluxo que eles tinham. And a few of them became pregnant. E algum deles, então, engravidaram, não engravidaram. But the women had been telling him that they felt slippery. E algumas mulheres começaram a dizer para ele que se sentiam escorregadias. So he was suggesting, well, have intercourse when you feel slippery. Então, tenha relações quando você se sente escorregadia. And many, many more became pregnant. E aí muito mais mulheres, então, engravidaram. So then he realized that he was onto something, that he had discovered something. E aí ele percebeu que ele tinha descoberto alguma coisa. And he developed the 4 rules of the Billings ovulation method. E aí ele desenvolveu as 4 regras do método de ovulação Billings. So way back in those early days, those 4 rules were developed, and we still use them today. Então, lá no passado, tinham já essas 4 regras do método, e essas regras estão até hoje. Then, in the 1960s, this wonderful man, Professor James Brown, came to Australia. Então, em 1960, este maravilhoso homem, Dr. John Brown, também se juntou ao grupo. He was already well known as a very good scientist. Ele já era mundialmente conhecido como um bom cientista. He had discovered how to measure pituitary and ovarian hormones. Ele havia descoberto como medir os hormônios da pituitária. So when he came to Melbourne, John Billings asked him for help. Então, quando ele chegou a Melbourne, John Billings pediu uma ajuda a ele. He told him what he had discovered and asked him would he help in validating it scientifically. Então, o Dr. Billings contou para o Dr. Brown o que ele havia descoberto e pediu ajuda se ele pudesse, então, fazer uma validação científica sobre o seu estudo. And Professor Brown was very interested in doing this and started to measure the hormones of the women that John was working with. E Dr. John Brown realmente ficou muito interessado em fazer esse estudo e ele então começou a fazer um estudo medindo os hormônios das mulheres. And very quickly he said to John, "You are onto something very good." E rapidamente ele falou para o Dr. John Billings: você descobriu alguma coisa muito boa. The women's chart is telling them about infertility and fertility, as well as I can do it in the laboratory. Os gráficos destas mulheres podem dizer a elas sobre fertilidade e infertilidade, como eu posso fazer isso através de um laboratório. Professor Brown has been doing lots of work with the World Health Organization, with the universities in Melbourne and elsewhere. He's well respected throughout the world. O Dr. John Brown vem fazendo realmente até hoje um bom trabalho em universidades e em muitos lugares. Ele é muito reconhecido como um cientista. But he says he has never found an instance where the Billings method cannot help the couple. E ele nunca viu em nenhum lugar, um lugar que o método da ovulação Billings não pudesse ajudar um casal. Just before we left Melbourne, Professor Brown turned 90 years of age. Agora há pouco, quando deixamos a Austrália, o
professor John Brown havia completado 90 anos de idade. But he has been very actively working with us still and goes and talks to doctors with us and does a lot of work in the research, even to this day. E ele até hoje está trabalhando conosco, e ela ainda diz que nós tivemos a graça de estar com ele na Austrália em maio. E realmente ele continua dando até palestras. Professor Brown's work verified for John Billings that the rules that he had developed were correct. Professor Brown assegurou ao Dr. John Brown que realmente as regras que ele desenvolveu são corretas. Then in the 1970s, another wonderful professor, scientist, Eric Oderblad, came to Australia. E em 1970, outro médico professor, Eric Oderblad, se juntou ao grupo. He had been studying to be was an obstetrician, gynecologist in Sweden. Ele estudou para ser obstetra na Suécia. But in his work, he was required to do abortions, which he refused to do. Mas durante o seu trabalho, pediram que ele realizasse abortos, o que ele realmente rejeitou. So he gave up his gynecological work and studied the science, went into scientific research. Então ele parou com o seu trabalho, né, com ginecologia, e começou a fazer então trabalho científico. And he had been spending a lot of time studying the cervix of the woman. E ele tem então passado muito tempo trabalhando e estudando sobre a cervix da mulher. Because he was very interested in how sperm live within the woman's body and how they get transported to the ovum. Porque ele realmente ficou assim muito interessado ao perceber como o esperma vive dentro do muco da mulher e como ele se transporta ali dentro. So when he met Dr. John Billings, John asked him for help. Então, quando ele conheceu o Dr. John Billings pediu ajuda. Eric said, "It's very interesting, I'll take it away and I will study it." E Dr. Eric disse assim, é muito interessante, eu vou levar comigo e eu vou estudar. And it was a long time before he made contact again. E passou grande tempo até que eles tiveram contato novamente. And then he made contact with John and Lynn Billings and was very excited. E aí ele entrou em contato com o Dr. John e com a doutora Lynn, ele estava realmente muito feliz. And said to them, "What you have discovered is perfectly correct." E ele disse para este casal, o que vocês descobriram está perfeitamente correto. And he has taught us so much about fertility and infertility. E ele nos ensinou tanto sobre fertilidade e infertilidade. And over this course, we're going to learn a lot about the work of these three men, plus Dr. Lynn's work. E durante este curso, vocês estarão aprendendo sobre o trabalho desses três homens maravilhosos e também o trabalho da esposa do Dr. John, doutora Lynn Billings. And so these four people are truly a great witness of God's providence. Então, gostaria de dizer a vocês que estas 4 pessoas são realmente um presente de Deus para nós. John and Lynn Billings are Catholics. John and Lynn are both Catholics. Dr. John e Evelyn Billings são católicos. So when Pope Paul VI produced Humanae Vitae, então, quando João Paulo VI escreveu a Humanae Vitae, they were in total agreement with that document. Eles estavam assim, concordaram muito com este documento. And took up the call of the Pope to help, as doctors and people of science, to help couples to regulate their fertility naturally. E realmente responderam a esse apelo do Papa para ajudar os casais a entender a fertilidade. They met Paul VI on many occasions, and he knew of their work. Ele se encontrou com João Paulo VI em muitas ocasiões, enquanto eles estavam desenvolvendo o seu trabalho. They became very good friends with Pope John Paul II. Eles se tornaram grandes amigos do nosso querido Papa João Paulo II. They met him many times. Eles se encontraram muitas e muitas vezes.
He knew all about their work Ele sabia tudo sobre o trabalho destes dois médicos and was particularly interested in their work in China. e estava sempre muito interessado no trabalho deles na China. And they also got to know Pope Benedict. E eles também conheceram o Papa Bento XVI. And this was the last occasion that John and Lynn were in Rome before John died. E esta foi assim a última vez que eles estiveram com o Papa antes de Dr. John Billings falecer. So throughout the work they have been very close to the church and to the popes. Então, durante todo o seu trabalho, estiveram muito juntos aos papas e à igreja. But they have seen very clearly that their work is not just for Catholics, but for the whole world. Mas eles sabiam muito bem que também seu trabalho não era só para os católicos, mas para o mundo inteiro. And that we should be spreading this to everybody. E nós devemos espalhar esse trabalho pelo mundo inteiro para todos. Okay, so what is the Billings method, Billings ovulation method? Então, o que será este método de ovulação Billings? That's a natural way to achieve a pregnancy, É uma maneira natural de conseguir uma gravidez, postpone a pregnancy, espaçar uma gestação and also to monitor reproductive health. e também monitorar a saúde reprodutora. When this work first began, it was because of the need the people to postpone pregnancy. Quando esse trabalho começou, foi por causa das pessoas que quiseram espaçar as gravidezes. But very quickly they could see that it was going to help the many couples who were having difficulties to achieve pregnancy. Mas rapidamente eles perceberam que também poderiam ajudar muitos casais que estavam com dificuldades para conseguir uma gravidez. And over recent years there has been a lot more work done on monitoring and helping women to protect their reproductive health. E também depois perceberam que poderiam ajudar muitas mulheres para poder monitorar sua saúde reprodutiva. So this method really works for everyone. Então, realmente, este método funciona para todos. For every woman, whether they are married or single. Para todas as mulheres, não importa se ela é casada ou solteira. It's knowledge that every woman should have. Este é um conhecimento que todas as mulheres precisam ter. It's easy to learn, Ele é fácil de aprender, simple to use. simples de usar, No drugs, no devices, no changing of the woman's body. não tem drogas, não tem dispositivos, nem mudanças no corpo da mulher. So there's no side effects, her health is not affected. Não tem efeitos colaterais, a sua saúde não é afetada. It's reliable Ele é confiável and it's morally acceptable to all cultures, so everyone can accept this method. e ele também é moralmente aceitável em todas as culturas. Então, todas as mulheres podem usá-lo. So it's a simple method of natural family fertility regulation that has 4 easy to follow rules. Então, é um método simples de regulação natural, né, de planejamento familiar natural, que tem 4 regras simples. And throughout this course we're going to hear a lot about the complicated science. E durante esse curso vocês vão escutar muitas complicações. Some of the complicated charts that we see, Mas algum desses gráficos complicados, né, vocês vão ver gráficos complicados, mas algum desses gráficos complicados que vocês vão ver, but we must always keep in our mind that the method is simple. mas nós devemos sempre ter em mente que este método é simples. As teachers, we need to know about the science, Como professores que vocês vão ser, vocês precisam saber um pouco sobre a ciência. but the couples we teach don't need to know that science. Mas os casais que vocês vão ensinar não precisam saber desta ciência toda. They need to know about the 4 rules. Eles precisam saber as 4 regras. Now, this photo shows the cooperative method that we have with Dr. Lynn Billings, who has done so much work in helping John in developing the method. Esse slide ele nos mostra como este casal colaborou um com o outro, né, nessa divulgação deste método. And she is teaching the Billings method with a simple resource called the slide rule.
E ela está aqui ensinando o método com algo muito simples, que é a régua deslizável. And as this is a cooperative method, I'm going to ask Mari to cooperate now. Isto é fácil, eu vou pedir agora para a Mari vir agora cooperar comigo um pouco. And Mari's going to show you how simple it is to E use the agora? method with the slide rule. E agora nós vamos mostrar para você quão simples é You've got should be able to mostrar take este Just gráfico. put the mic. She can put the mic in front of you. Okay, can you put the mic? Então, diz que eu vou ter que ser o John agora. You probably need to move over here. So it is a cooperative method. It is a cooperative method. Isto é um método de cooperação. Now, with this slide rule, we can demonstrate the events of the ovulatory cycle. Com esta regra deslizável, nós podemos mostrar a vocês os eventos de todos os ciclos da mulher. The red part here indicates menstruation. Esta primeira parte aqui indica a menstruação, essa parte vermelha. And as we go through this course, you're going to realize that there are different sorts of bleeding apart from menstruation. E durante este curso, vocês vão também saber que existe diferentes tipos de sangramento que não são uma menstruação. We know this bleeding is menstruation because the woman was able to identify ovulation about 2 weeks earlier. Nós sabemos que este sangramento aqui é uma menstruação porque a mulher ovulou aproximadamente 2 semanas antes deste sangramento. This part here, which is coloured green and yellow, indicates a time of infertility before the couple fertility commences. Esta parte aqui, verde e amarela, ela indica a infertilidade da mulher antes que esse período de fertilidade comece. The white part indicates the time of couple fertility, and the cross indicates the time when ovulation is about to occur or is occurring. Esta parte branca indica quando o casal está fértil, a mulher está fértil, e esta cruz aqui, esse X, indica o momento da ovulação, que ela está ocorrendo ou ela está para ocorrer. Now, once ovulation has occurred, that's the end of the couple fertility for that cycle. The woman will not ovulate again. E depois deste ápice da ovulação, é um tempo de infertilidade. A mulher já ovulou. So this is a time of infertility once again. Então, a mulher experimenta um tempo de infertilidade mais uma vez. Now, the Billings method is wonderful because it applies to women no matter how long or short their cycles are. Então, o método de ovulação Billings é muito bom porque não importa qual o tamanho do ciclo, porque a mulher vai saber a fertilidade. Women are not always regular. Women are not that predictable. We like to be different. Nós não somos sempre regulares, nós somos, às vezes, irregulares. Mulher é imprevisível. So sometimes the woman will say she has a longer cycle. Algumas vezes a mulher vai experimentar um ciclo longo, And that means that there are more days of infertility before the fertility starts. e isto significa que ela vai ter mais dias de infertilidade até que esta fertilidade comece. Sometimes she may say, this is a very short cycle. And that's because the ovulation has started to happen, maybe even during the menstruation. E muitas vezes ela vai dizer assim, nossa, mas esse ciclo foi muito curto. É porque ela teve um ciclo curto, a ovulação pode até ocorrer durante a menstruação. But the woman and her husband will learn to understand each day whether it's a day of infertility or a day of fertility. Mas o casal vai aprender a reconhecer a cada dia se esse dia é fértil ou infértil. So if the woman is in a situation where ovulation is delayed for a long time, she may be breastfeeding her baby. Então, se acontecer da mulher ter, então, um ciclo longo que a ovulação está atrasada, ela pode estar até mesmo amamentando.
There may be weeks and weeks, or maybe months and months of infertility before the fertile time starts once again. E ela pode até experimentar semanas, semanas e meses até que a fertilidade dela comece novamente. So the Billings method is a very, very simple method. There are 4 rules. Então, o método de ovulação Billings ele é muito, muito simples. Existem 4 regras básicas. And you will know these very well by the end of our program. E vocês saberão elas muito bem até o final deste programa. Remember, they are common sense rules. Lembre-se, elas são regras de bom senso. The first rule is to avoid intercourse during days of heavy menstrual bleeding. A primeira regra é evitar relações sexuais quando você está com sangramento grande. That's common sense. If there's heavy bleeding, it may obscure the beginning of mucus if it's going to be an early ovulation. Isto é até bom senso, porque se você tiver a ovulação logo aqui neste começo, ela vai estar obscurecida pela menstruação, pelo sangramento. The couple will learn to identify a pattern of infertility. For some women it may be total dryness, which is indicated with the green. O casal também vai ser ensinado a conhecer esses momentos de infertilidade, que em algumas mulheres ele é de secura, que é mostrado aqui por esta parte verde. For a different woman, it may be that there's something she notices every day that's the same. Same. E para algumas mulheres, ela todos os dias vai perceber a mesma coisa, ela sente a mesma coisa, todos os dias, igual. So the second early day rule is to have intercourse on alternate evenings of this pattern of infertility. Então, a segunda regra dos primeiros dias é ter relações em noites alternadas neste período de tempo. That's a common sense rule. If the woman's walking around during the day, she will become aware of any sensation at the vulva that's different from her infertility. Esta é uma regra realmente também de bom senso, porque a mulher, quando ela caminha durante o dia, ela vai ter a capacidade de reconhecer o que ela está sentindo. And if she recognizes infertility and the couple have intercourse that night, the next morning she will be aware of some secretions of the seminal fluid and her own body responding to her husband's lovemaking. E aí, quando ela está sentindo essa sensação que não muda, à noite ela pode ter relações com o seu esposo, mas na manhã seguinte ela vai ter uma perda, né, do fluido que vai deixá-la sabendo, né, que está algo diferente acontecendo. Por isso que é noites alternadas. But she would be thinking, oh, I'm not sure whether this is just because of the intercourse last night or maybe this is the beginning of the time of fertility. Mas ela não vai saber, né, quando começar essa sensação, essa perda desse fluido, ela não sabe o que isso pode ser, porque pode ser do marido ou pode ser o início de uma fertilidade. So it is common sense not to use that day, but to wait for the next day. Então é até bom senso não usar esta noite para usar a próxima noite. When the woman notices a change from her pattern of infertility, the rule is wait and see what happens. Quando a mulher percebe uma mudança na sua sensação, é a outra regra que você tem que parar, esperar. There are 2 possibilities. Porque agora você vai experimentar 2 possibilidades. The first possibility is that she will see a changing and developing pattern of sensation and maybe some visual signs. A primeira pode ser que ela vai ver uma mudança na sua sensação. She will notice that she feels slippery. Ela vai saber se ela está se sentindo escorregadia. And then she notices that she doesn't feel slippery anymore, she feels dry or sticky.
E depois ela vai perceber que ela não está se sentindo, né, escorregadia, ela voltou a sentir seca. That means that she is identifying the time of ovulation. E isto vai dizer a ela que ela está começando a identificar o tempo da fertilidade, da ovulação. Now, in most of the cycles of a woman's life, she will ovulate on that last slippery day. Na maioria dos ciclos da mulher, ela vai perceber que ela vai estar ovulando no final nesta sensação de escorregadia. When she does ovulate, the egg, the ovum, will live for no longer than 1 day. Quando ela ovular, ela vai saber que o óvulo não vai viver por mais de 1 dia. Some cycles of her life, she won't ovulate on that last slippery day. She'll ovulate on day 1 following that day. Em alguns ciclos, ela vai perceber que ela não ovulou neste dia de sensação escorregadia, mas sim no próximo dia. And in some cycles, some few cycles, she will ovulate on day 2 following that last slippery day. E alguns ciclos, ela pode ovular no dia 2. If she does ovulate on day 2, by the end of the 3rd day, the egg, the ovum, will have died, disintegrated. E se ela ovular nesse dia 2, quando chegar o dia 3º, o óvulo já vai ter desintegrado. So she would apply the peak rule. Once she identifies the peak, she counts 3 days to allow for the delay in ovulation, if that's happening, and the life of the ovum. Então aí ela vai usar a regra do ápice. Ela vai contar 3 dias e ter a relação já na manhã do 4. And then the couple can resume intercourse at any time, on any day, from the morning of the 4th day. E aí o casal vai poder ter relações a partir do 4º dia, a qualquer momento do dia e a qualquer dia. I'll just repeat that. The peak rule, intercourse is available from the morning of the 4th day after the identification of the peak. Eu quero repetir isso. A regra do ápice, o casal pode ter relações a partir da manhã do 4º dia. I remember when we came to Brazil a couple of years ago, some people were saying, oh no, don't think so. Ela está se lembrando que alguns anos atrás ela veio ao Brasil e quando ela explicou essa regra, teve uns que falaram, não é assim não. And we said, oh yes. E ela falou, não, é assim sim. Remember I said there are 2 possibilities when the woman identifies a change from the infertility. Lembre-se que eu disse que são 2 possibilidades quando a mulher percebe esta mudança de sensação. The first one is that she will identify ovulation. A primeira é esta, que ela identifica a ovulação. But there is another possibility when ovulation is delayed, that there will be changes, but they will not be because of ovulation. Mas existe uma outra possibilidade, onde a ovulação vai estar atrasada, que vão ter mudanças. There may be some bleeding. Que pode até ocorrer algum sangramento. There may be some mucus or discharge, but no slippery sensation. Pode até ter alguma sensação e ter muco, mas ela não tem aquela sensação de escorregadia. So she will learn to understand that this is just an attempt at ovulation, but it didn't happen, and she will go back to her time of infertility. E ela vai saber reconhecer que isso é só uma tentativa de ovulação, mas ela volta para aquele outro padrão e continua tendo a mesma sensação de sempre. So she will count 3 days once she recognizes that the basic infertile pattern, the time of infertility, has returned before the couple resume intercourse, following the 2nd early day rule again. Então ela vai esperar por 3 dias
a volta deste padrão de infertilidade, sentindo sempre a mesma sensação, até que ela retorne a ter relações com o marido em noites alternadas. So 4 simple rules. Então, são 4 regras simples. First rule applies to the heavy bleeding. A primeira delas, não ter relação quando tem sangramento forte. Second rule, alternate evenings of the basic infertile pattern. A segunda, ter relações em noites alternadas quando você tem sensação de padrão básico de infertilidade. Third rule, when there's a change, wait and see what happens. A terceira regra, quando você vê uma mudança, espere e veja o que acontece. No genital contact, no withdrawal, no condoms over the fertile time. E você não deve ter nenhum contato genital, não ter relações com coito interrompido e nem usar preservativos neste tempo de fertilidade possível. The peak rule, intercourse is available from the morning of the 4th day. E a regra do ápice, que você pode ter relações a partir da manhã do 4º dia. The other part of the third rule, if it doesn't develop to a peak, wait and see, wait until the basic infertile pattern returns, and then continue with the second early day. E a outra parte, Okay. When the change does not develop to the peak, quando esta mudança não se desenvolve até o ápice, the rule is wait and see. When the basic infertile pattern returns, count 1, 2, 3. a regra é, quando você retorna ao padrão básico, você tem que esperar e ver. Conte 1, 2, 3. And then intercourse is available. E aí as relações sexuais podem acontecer. The couple will follow the second early day rule until the next change, when they will wait and see what happens. E aí você vai voltar à regra 2, que é aquela noites alternadas, até a próxima mudança. Thank you. Obrigada. Thank you, Mari. Well, now we'd like to continue with going through the method, explaining what happens during the different phases of the cycle. E agora nós continuaremos, falando sobre o método, falando sobre o que acontece nas diferentes fases do ciclo. When we talk about fertility, we're talking about the ability to have a baby. Sorry. Quando a gente fala sobre fertilidade, nós estamos falando sobre a habilidade de ter um filho. And so we need male fertility and female fertility. Então nós precisamos da fertilidade masculina e fertilidade feminina. So male fertility begins at puberty when the young man starts to produce sperm. A fertilidade masculina começa na puberdade, quando ele começa a produzir esperma. And that sperm production continues throughout his life to old age. E esta produção de esperma continua por toda a vida dele até ficar velho. But the woman is very different. Mas a mulher ela é muito diferente. Her fertility begins at puberty. A sua fertilidade, a fertilidade da mulher começa na puberdade, But it is cyclic. mas ela é cíclica. It's only for a very short time in every cycle that the woman has the ability to become a mother. Ela é até bem pequena. E em cada ciclo ela tem uma pequena probabilidade de se tornar uma mãe. And that's only about 5 to 7 days in her cycle. E ela é aproximadamente de 5 a 7 dias, aproximadamente, nos ciclos. But her fertility finishes at menopause. Mas a sua fertilidade termina na menopausa. So to be able to have a baby, we need the fertility of the male. Então, para a gente ter uma criança, nós precisamos da fertilidade do homem, plus the fertility of the woman. mais a fertilidade da mulher. And then we have couple fertility. E aí nós temos, então, a fertilidade do casal.
So during this course, we're going to be concentrating on what happens with the woman's body, E durante esse curso, nós vamos estar assim concentrados no que acontece no corpo da mulher. but remember, we're always talking about couple fertility. Mas lembre-se sempre que nós estamos falando da fertilidade do casal. So let's have a look at the female reproductive organs, just very briefly. Vamos agora vamos ver rapidamente o órgão reprodutor masculino. And we'll look at the different aspects of this E nós vamos dar uma olhada nesses so that we can... feminino, desculpe, órgão reprodutor feminino, viu, gente? We'll look at the ovaries. The woman's got 2 ovaries. Nós vamos olhar os ovários. A mulher tem 2 ovários. Desculpe. And each cycle, a group of follicles develops and grows towards maturity. Em cada ciclo, um grupo de folículos, eles vão amadurecer. But there's usually only one ovum that will be released from that ovary or that ovary. Mas somente um vai ser liberado deste ou daquele ovário. This is where the hormones, estrogen and progesterone, are coming from. E é daí que vem os hormônios, a progesterona e o estrógeno. We have the fallopian tubes. Vamos olhar agora as trompas de Falópio, as trompas uterinas. 2 very important organs São 2 órgãos muito importantes that connect the body of the uterus with the ovary. que vai conectar o corpo do útero ao ovário. When the ovum is released, it's picked up by the end of the fallopian tube. Quando o óvulo ele é expulsado do ovário, ele vai neste final da trompa de Falópio. And for conception to occur, a new life, sperm have had to come and travel along the fallopian tube and be there to meet the ovum about here. Então, para acontecer a fecundação, o esperma vai ter que passar pela vagina, correr todo o corpo do útero e vai se encontrar com o óvulo naquela parte das trompas. So new life begins in the fallopian tube. New life begins in the fallopian tube. Então a vida começa nas trompas de Falópio. And that new little baby travels along the fallopian tube. E esse pequeno bebê vai viajar por todo esse caminho da trompa de Falópio. And it will take about 6 days to be able to bury into the uterus. E ele vai levar mais ou menos 6 dias para chegar ali naquele corpo do útero. Okay. Ok, tudo bem? Next one. Now we're going to look at the uterus, the body of the uterus. Agora nós vamos olhar para o útero. And it's here that little baby will embed. The baby will embed. Ah, então é ali que o nenê vai nidar. O nenê vai ficar como numa caminha. And it will develop and grow E vai se desenvolver e crescer for the next 9 months. pelos 9 meses à frente. The endometrium is the lining of the uterus. O endométrio é esta linha ali no útero. It develops and grows in each cycle, Ele se desenvolve e cresce em cada ciclo. and it is shed with menstruation. It comes away, and that is menstruation. E ele se desprende e desce como uma menstruação em todos os ciclos. The next very important organ is the cervix. Este importante órgão é a cervix. We're going to hear a lot about that during this E course, vocês vão escutar muito sobre ela durante esse curso. because this is where the mucus is produced, Porque é aqui que o muco é produzido. and fertility depends on this mucus. E a fertilidade Fertility depends on its sperm needed for survival. depende deste muco, ela depende para poder sobreviver o esperma ali. The woman knows that her cervix is producing mucus because she senses it out at the vulva, the outer lips of her body. Ela sabe que esse muco está sendo produzido porque ela sente ali embaixo, na vagina, ela sente uma sensação neste local. The vulva is highly sensitive. A vulva, ela é muito sensitiva. When the woman is bleeding, she knows because she feels it at the vulva.
Quando a mulher está menstruando, ela sabe, porque ela sente isto na vulva. Same when she has mucus, she feels it. E a mesma coisa com o muco, ela sente-o. The vagina A is vagina where the baby is going to enter on its way out into the world. a vagina é o canal onde o bebê vai passar para chegar ao mundo. And the lining of the vagina has no glands, so it does not produce mucus. E a vagina, ela não tem glândulas, então ela não produz muco. The other very important thing we're going to hear about is the pockets of Shaw. E outra coisa muito importante que nós vamos escutar é sobre as bolsas de chão. Professor Oderblad has taught us a lot about these tiny little pockets or folds in the vagina. O professor Eric Oderblad, ele nos ensinou muito sobre essas pequeninas bolsas no final da vagina. And under the influence of progesterone, they're activated, E quando a progesterona ela é ativada, and the woman is able to identify her peak very accurately because of these pockets of Shaw. a mulher ela vai conseguir identificar o seu ápice por causa da atividade dessas bolsas de chão. So the woman is asked to keep a record. Então a mulher ela é chamada a manter um gráfico, as anotações. She's asked to tune into her body, to think about how she feels. Ela é chamada assim a saber o que está acontecendo, o que ela sente. Nothing new, just as she goes about her normal daily activities, think, how do I feel at the vulva? É nada assim diferente do que faz todo dia. Ela vai nas suas atividades diárias, mas ela para pensar, o que eu estou sentindo na vulva? No internal examination, Não fazer avaliações internas, não tocar no internamente, touching, não no tocar, stretching. não ficar esticando, puxando. She records what she feels, and if she sees something Ela on vai her chart, anotar o que ela sentiu, o que ela viu, o que ela sentiu e o que ela viu. and she keeps this record each evening. E ela vai fazer esse registro cada noite. And she just uses one or two words to describe what happened during that day. E ela vai escolher somente uma ou duas palavras para descrever o que ela sentiu naquele dia. And she will use coloured stamps or symbols on her chart. E ela também vai poder usar, alguns sinais ou são selos, isso mesmo, em cada noite. So as I said, Ou sinais. Sabe? the woman knows she is bleeding when she feels the blood come to her vulva. A mulher ela sabe que ela está menstruando quando ela sente esse sangue chegando à sua vulva. She records this on her chart with a red sticker or a dot. Então ela vai fazer lá no seu gráfico pintar de vermelho ou com uma bolinha assim embaixo. And the bleeding is the lining of the womb coming away. Esse bleeding, esse sangramento, é o endométrio saindo, saindo do corpo da mulher. Now, after the bleeding, there can be a time of rest in the ovaries. Depois desse sangramento, é um tempo de descanso nestes ovários. And the cervix is completely blocked up by a thick plug of mucus. E a cervix, ela vai estar tampada por um tampão mesmo, bem grosso de muco. And this plug prevents any entry of sperm into the cervix. E esse tampão vai impedir a entrada do esperma. So if intercourse occurs at this time, sperm are going to live for a very short time. The sperm will only live a very short Então, time. se a relação sexual acontecer, o esperma vai viver por pouco tempo ali. This plug also protects the woman from any infection entering her delicate organs. E este tampão também protege a mulher de infecções que ela poderia estar tendo. Não pode entrar. Over this time, the ovaries are quiet, they're resting, Enquanto isto, os ovários estão descansando, estão em silêncio. there's nothing leaving the cervix. Não existe nada saindo da cervix. So the woman says, I feel dry. E aí a mulher diz assim, eu me sinto seca.
She records that with a green sticker E aí ela vai usar lá, né, o selinho verdinho, ou vai pintar, or a straight line. ou um sinal And we na call, vertical. we call this the basic infertile pattern. E nós chamamos isso de padrão básico de infertilidade. And some women, or most women, will be feeling dry. Algumas mulheres, ou muitas mulheres, vão se sentir seca. But not every woman feels dry at this time. Mas nem todas as mulheres se sentem seca neste momento. Some women tell us, I'm never dry. Algumas mulheres nos dizem, eu nunca me sinto seca. And she will have a basic infertile pattern of discharge. Ela vai então estar experimentando um padrão básico de infertilidade de fluxo. And it's caused by an unchanging discharge. E é conhecido como um padrão sem mudança de fluxo. And Professor Oderblad tells us there's just small pieces coming away from the bottom of the plug. E o professor Eric Oderblad nos ensina que são somente pedacinhos desta placa que estão caindo. She will record this with, first of all, a white sticker Ela primeiramente vai registrar isso or a circle, com um círculo ou um bebê. and then she will need to record 3 cycles E aí ela vai precisar registrar 3 ciclos to be confident that she's identifying this basic infertile pattern of discharge. para assim se sentir segura que ela está então vendo esse padrão básico de infertilidade de fluxo. When we realize that that is what it is, it's a yellow sticker Quando ela percebe, ela vai então começar a usar esse selo amarelo or an equal symbol. ou este sinal de igual. It's the same as the woman who is dry. The cervix is blocked up. É a mesma coisa que acontece com a mulher que está seca. É a mesma sensação todo dia. Then at some time in the cycle, the ovaries become active. Mas em algum momento deste ciclo, o ovário vai começar a ter atividade. They start producing estrogen. E vai começar a produzir estrogênio. The cervix is activated. A cervix vai estar ativada. The plug comes away, A placa vai sair and the woman says, I am no longer dry. e a mulher vai dizer assim, eu não estou mais seca. And she records this on her chart Então ela vai marcar assim no seu gráfico, with a sticker with a white sticker with a baby um selinho com um bebezinho or a circle. ou um círculo. For the woman who has the basic infertile pattern of discharge, Para a mulher que tem um padrão básico de infertilidade de fluxo, she will notice the change, ela vai perceber que essa é uma mudança. and she records in the same way. E ela vai marcar isso desta mesma forma. Her cervix is opening up. A sua cervix está começando a se abrir. And that is telling the woman that her ovaries are becoming active, that an egg is getting ready to mature. E isso vai estar dizendo à mulher que seus ovários estão começando a ficar ativos e este óvulo está começando a madurar. If the woman is going ahead to ovulate, she will notice every day it's a changing pattern. Se a mulher tem essa mudança de padrão, ela vai perceber que todo dia isso está mudando. As the days progress, she gets wetter and then slippery. Quando esses dias vão progredindo, ela vai percebendo que ela vai ficando molhada e escorregadia, Because the ovaries are producing more and more estrogen, porque os ovários estão produzindo mais e mais estrogênio. she may notice some clear strings of mucus. Ela vai até perceber um muco claro e alguns fios. But then they may disappear, E aí ele pode desaparecer. but she will still feel slippery for a day or 2. Mas ela continua se sentindo escorregadia durante um dia ou 2. And it's very important that we understand it's the last day of slippery. E é muito importante a gente entender este último dia de escorregadia, That is going to tell a woman she is at peak fertility. que é o que vai dizer à mulher que é o ápice da sua fertilidade.
Not the day when she had the strings or most mucus. Não o dia que ela teve esses fios e a maior quantidade de muco. When she recognizes this, she knows that she's getting very close to the time of ovulation. Quando ela reconhece isso, ela vai perceber que ela está muito próxima da ovulação. What is happening now O que está acontecendo agora is the last day of the slippery, which is what we call the peak. este último dia de escorregadia, que é o que a gente chama de ápice, The woman might tell you that she has her vulva feels swollen or puffy. ela vai relatar a você que ela sente a sua vulva edemaciada e assim até doendo. And the ovary is now producing progesterone, E agora o ovário está então produzindo progesterona, preparing the follicle so that the ovum can be released. preparando o folículo, né, para que o óvulo seja assim solto. And it's that release of the ovum from the follicle is what we call ovulation. Essa saída do óvulo antes da ovulação, Ovulation, yeah. antes da ovulação. The woman recognizes the peak A mulher vai reconhecer o ápice when on the day after the slippery finishes, she says, I feel dry. que depois do dia que ela sentiu essa sensação de escorregadia, ela percebe, eu me sinto seca. Or some women might say, I feel sticky. Algumas das mulheres podem dizer assim, mas eu me sinto assim pegajosa. But what all women will say is that there's no longer any slipperiness or lubricativeness. Mas o que todas as mulheres vão dizer é que elas já não estão mais com aquela mesma sensação de seca ou aquela sensação de mudança ou de escorregadia. So on this day, the woman knows that yesterday was my peak, E neste dia a mulher vai saber que no dia anterior pode ter sido o ápice. she marks it with a cross Ela vai marcar este dia com uma cruz and counts starts the count of 1, e vai começar a contar 1, and over the next 2 days, e pelos próximos 2 dias the cervix is blocking up with mucus a cérvix vai estar fechada com o muco, because the ovulation will occur on the peak day porque a ovulação vai ocorrer no dia ápice, or day 1 ou no dia 1, or perhaps day 2 ou até mesmo no dia 2. after the peak, Depois do ápice, and the ovum can live for 24 hours. e o óvulo pode sobreviver por 24 horas. So over these 3 days, Então, durante esses 3 dias, the cervix is blocking up, a cérvix vai estar fechada, but there are still some channels to allow sperm to enter. mas ainda existem alguns canais que podem permitir que esse esperma penetre. And the woman will record these days E a mulher ela vai anotar esses dias with either a green stamp with the green stamp with the baby or the yellow stamp with the baby. com esse selinho verde com o nenê ou o amarelo com o nenê. And count 1, 2, 3. E vai contar 1, 2, 3. And so this is the time of couple fertility So, este período é o período da fertilidade do casal, in this particular cycle. neste ciclo particular. The only time when new life can begin. The only time when new life could begin. E é o único momento onde a vida pode começar. So, following the ovulation, we then have the luteal phase. Seguindo a ovulação, nós vamos ter então a fase lútea. From the 4th day past the peak, A partir do 4º dia depois do ápice, the cervix is blocked up again, a cérvix vai estar fechada novamente and sperm cannot get in. e o esperma não vai poder mais penetrar. If there has not been a new baby conceived at ovulation, Se eles não tiveram um bebê concebido após a ovulação, the ovum will be dead, o óvulo vai estar morto
And what is left is the corpus luteum. E o que vai ser deixado é o corpo lúteo. And so, over the next few days, the woman will either be dry or a slight amount of discharge. Então, depois, nos próximos dias, a mulher pode se sentir seca ou ter uma perda contínua. And she will record that with a green sticker or a yellow sticker. E ela vai estar, então, sempre anotando com um selinho verde ou amarelo, Or the other symbols. ou com símbolos. Menstruation will occur 11 to 16 days after ovulation. A menstruação ela vai acontecer de 11 a 16 dias depois da menstruação. The plug has left the cervix again, Perdão, allowing depois the da flow of ovulação, blood. gente. Depois da ovulação. And we have a new cycle. The plug has left the cervix, allowing for the flow of blood. Esse tampão ele vai ter, Has left the cervix, o tampão vai ter deixado a cervix, allowing for the flow of blood, permitindo essa saída de sangue and the new cycle begins. e o novo ciclo vai começar. Okay. So the Billings ovulation method is about the observation of patterns. Então, o método de ovulação Billings é um método de observação de padrões. Fertility is recognized by a changing, developing pattern of A- variable length. A fertilidade ela é reconhecida por um padrão de desenvolvimento de mudança. Infertility is recognized by an unchanging pattern. E a infertilidade é por um padrão sem alterações, um padrão que não muda, sempre igual. The woman is asked to record sensation, A mulher ela vai ter que anotar as suas sensações, how she feels as she goes about at the vulva, como ela se sente, o que está acontecendo com ela na vulva. and anything that she sees, any visual observations. E ela vai também por o que ela vê, as suas observações. And she may notice this discharge during her normal daily hygiene. E ela vai perceber esta perda que ela tem nas suas atividades diárias, esse fluxo. She has not asked to do anything she has not done before except to become aware. Ela não é chamada a fazer nada do que ela já não tenha feito antes, a não ser que ela assim perceba, né, preste atenção na sua sensação. And at the end of her day, she keeps a record. Mas no final do dia, ela deve anotá-la. So, as Mari has explained, the Billings method has only 4 rules. Como a Mary acabou de explicar para vocês, o método de ovulação tem 4 regras simples. 3 early day rules before ovulation, 3 regras dos primeiros dias antes da ovulação and 1 peak rule. e uma regra do ápice. And these are the same rules for all stages of the woman's reproductive life. E essas são as mesmas regras para todos os estágios da vida reprodutiva da mulher. Now, if the couple are wanting to have a baby, Se o casal está buscando uma gravidez, querem ter um bebê, they follow the rules of the Billings method ele também vai seguir a regra do método. because it allows for observation of the optimum fertile time. Porque aí ele vai estar prestando atenção, né, no melhor dia de fertilidade. Intercourse at this time, the time of peak fertility, gives the best chance of conception. E ter relação neste momento, né, nesse momento de maior sensação de fertilidade, pode ser quando aconteça a concepção. For pregnancy avoidance, Para a gente não engravidar, né, para passar a evitar a gravidez, if the couple follow the rules of the Billings ovulation method, o casal também vai seguir as regras It will do offer método de ovulação, it will offer them security, que vai oferecer a eles segurança, minimum abstinence, uma abstinência mínima, and it's suitable for all reproductive life stages. e é para todos os estágios da vida reprodutiva. It has health advantages because the woman is not taking anything or doing anything to her body which may damage her fertility or her health.
E tem vantagens para a saúde da mulher, porque ela não vai estar usando nenhum aparelho, vai ser bom para a sua saúde. It's effective, and there have been many trials conducted throughout the world to check its effectiveness. Ele é efetivo, né? Porque já foi feito muitas experiências para testar esta efetiva. And a very large trial in China and one in India showed 99% effectiveness. E um estudo feito na China chegou a mostrar 99% de segurança. When the rules were followed properly and the couple were wishing to avoid a pregnancy. Quando as regras são ensinadas, bem ensinadas, e eles são ensinados, então o casal é ensinado a evitar uma gestação. In Australia, we have just conducted a trial for couples wanting to achieve a pregnancy. Na Austrália, nós agora acabamos de acompanhar casais que estavam buscando uma gestação. And this gave a 78% success rate. E nós tivemos assim 78%. And many of the couples had great difficulty in becoming pregnant. E muitos desses casais tinham tido assim muita dificuldade para engravidar. So the Billings ovulation method needs accurate observations. Então, o método de ovulação Billings, ele precisa mesmo de observações exatas. Accurate charting. Fazer o gráfico bem direitinho, exato, anotações exatas. The couple must be motivated. O casal tem que estar motivado. And there must be loving cooperation between the couple. E tem que ter uma cooperação de amor entre o casal. So it has many, many benefits. Ele tem muitos benefícios. The couple are using a method that is accurate. O casal está usando um método que é seguro, Scientific, científico, simple method. e ele é simples. It increases their knowledge, E vai aumentar o seu conhecimento, understanding, seu entendimento, and the respect for their fertility, of who they are. e assim o respeito pela fertilidade de quem eles são. It needs joint responsibility, not just the man, not just the woman, but the couple use this method. Precisa assim de uma responsabilidade do casal, não só do homem e nem só da mulher, do casal. It does no harm, cannot harm the Não woman or faz the man. mal algum, um dano algum.